Nesse capítulo do livro, o vinho descomplicado é a parte basicona do vinho. É a parte que eu trago a informação do que é vinho, como ele é feito, né? O vinho, um fermentado de uvas sãs e maduras, que foi a terminologia que eu encontrei quando eu comecei lá atrás, há muitos anos, esses quase 30 anos, era a definição do que era vinho. Vinho é o resultado da fermentação de uvas sãs e maduras. Agora, curioso é que durante um tempo você podia chamar de vinho e não usar uva. Depois de um tempo, sim, obrigatoriamente, quando a gente fala de vinho, nós estamos falando de vinho de uva. Quando ele não for feito de uva, precisa ser explicado. Por exemplo, vinho de jabuticaba, algo que nós só vamos encontrar no Brasil, porque jabuticaba é um produto nosso e os políticos sabem muito bem disso. Colocam vinho. Bom, deixa isso para lá, esse é outro assunto. Não vamos complicar, vamos descomplicar, não é? E o vinho é resultado também de fatores que são comuns em qualquer região do mundo, né? Nós estamos falando de solo, clima, a própria uva e o ser humano. Nós precisamos desses 4 elementos para se produzir vinhos. Por que alguns vinhos são melhores em alguns lugares e piores em outros? Exatamente porque essa condição natural de solo e clima favorece a esses lugares, a essas geolocalizações. E habitualmente também nós vemos que o vinho é produzido numa faixa específica do planeta e é justamente nessa faixa que se produzem vinhos de qualidade. Muita gente pergunta: Santucci, é possível fazer vinho em qualquer lugar do mundo? Sim, é possível fazer vinho em qualquer lugar do mundo. A questão é fazer vinhos de qualidade e o segundo ponto, poder usar uvas viníferas, as tais vites viníferas ou vinhas europeias, que são as uvas próprias para se fazer vinho. São as uvas diferentes daquelas uvas de mesa, que são as uvas americanas, ou vites labrusca, né? Que são as uvas que nós comemos, que nós encontramos nos supermercados, onde tem feira, enfim, mas normalmente são uvas que não são apropriadas para se fazer vinhos de qualidade. Se faz com essas uvas o tal vinho de mesa, que nem sempre dá um bom resultado nas nossas cabecinhas. E aí eu gosto de dizer que tem um quinto elemento, que é a tecnologia. Exatamente. Do final dos anos 90, principalmente para cá, a tecnologia auxilia e muito, principalmente nas questões de previsões meteorológicas, nas condições de laboratório para entender se a qualidade está adequada organicamente e quimicamente. Então a tecnologia passa a ser um quinto elemento nessa história toda. Bom, e aí neste capítulo, eu estou aqui olhando para ele, né? Eu falo também dos tipos de vinhos e também das principais uvas. Então nós vamos ter os tipos tinto, branco, rosé, espumantes, enfim. Podemos depois, e vamos falar depois num capítulo à parte, a diferença entre um e outro, mas podemos dizer, por exemplo, dos vinhos rosés, né? Os vinhos rosés que habitualmente têm encantado muita gente e no Brasil, em realidade, vem fazendo um sucesso incrível. O aumento do vinho rosé já é bastante considerado no Brasil e no mundo inteiro. Aliás, diga-se de passagem, o rosé já teve uma marca que foi a marca mais consumida no mundo, e essa mesma marca hoje é o vinho não francês rosé mais consumido na França. Olha só que legal. Estou falando do Mateus Rosé, daquela garrafa histórica e sensacional que foi criada exatamente como uma grande estratégia para se colocar esse vinho em muitos lugares do mundo. Aliás, uma outra estratégia do vinho Mateus Rosé foi de colocar o vinho na mão de figuras, de personalidades assim, como Jimi Hendrix. O próprio Steve Jobs era um consumidor ferrenho até do Mateus Rosé, enfim, mas isso é uma outra história também, mas que também descomplica porque o vinho é história, né? Então os vinhos normalmente acabam ganhando o mundo por conta de cabeças que, além de trabalharem na lavoura, né, o colono, também pensam em estratégias para que o seu produto alcance fronteiras além do próprio país onde ele é produzido. E por fim, né, os tipos de uvas. Os tipos de uvas, eu gosto de dizer descomplicadamente que se a gente souber sobre mais ou menos 20 uvas, a gente conhece 70% do universo dos vinhos. Isso porque
num momento histórico, a uva foi atacada por um fungo chamado filoxera e muitos países tiveram que dar uma rebolada para continuar produzindo vinho. Casos da França, da Itália, da Espanha, próprio Portugal, enfim, né? E aí começaram a repensar um pouco que uvas usarem. E aí, por uma força do mercado, da natureza, enfim, deste momento crítico, se começou a plantar uvas que a gente batizou de uvas internacionais. Essas uvas internacionais concentram cerca de 70, 80% do vinho produzido no mundo. Então é isso que eu digo. Você vai sempre encontrar em quase todos os países essas uvas internacionais. Eu estou falando de Cabernet Sauvignon, de Chardonnay, de Malbec, estou falando de Merlot, de Pinot Noir, né? Sauvignon Blanc, uvas que a gente encontra no Chile, a gente encontra na Argentina, na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na França, evidentemente, até na Itália, inclusive. Então, quando a gente começa a entender um pouco dessas principais características, nós começamos a entender um pouco mais também sobre o universo do vinho de uma maneira geral. Portanto, descomplica. E aí, para descomplicar mais ainda, eu gosto de dizer o seguinte: existem as duas uvas que encabeçam em termos de corpo. Então, no caso dos tintos, a Cabernet Sauvignon, e no caso dos brancos, a Chardonnay. É como se nós tivéssemos uma uva rei e uma uva rainha, né? Uma uva que defende os grandes reinos. E essas uvas são as mais potentes, são as uvas que dão mais corpo, tanto para branco quanto para tintos. E aí, o que não for isso nem o outro, óbvio, serão vinhos mais leves. Isso é só de uma maneira descomplicada para a gente entender um pouco de potência de corpo do vinho. Quando eu não quero tomar algo tão encorpado, no caso de um tinto, eu não tomo um Cabernet Sauvignon, vou tomar um outro, vou tomar um Carmener, por exemplo. No caso, se eu quiser um branco que não seja tão encorpado quanto a Chardonnay, qualquer outra que eu escolher vem com menos corpo. Isso bem para descomplicar de uma maneira bem generalizada, porque a gente sabe que existem Sauvignons blancos que são potentes, que são muito imponentes, inclusive, e muitas vezes até mais do que Chardonnay. É meio raro, mas acontece. Assim como nós temos aí Merlots estruturadíssimos que batem Cabernet Sauvignon, inclusive na própria região. Mas vamos descomplicar, que essa é a nossa ideia aqui. Então, nós temos essas principais uvas, todas elas são destacadas, quais são suas características, a tipicidade de cada uva. Eu particularmente gosto de algumas, gosto de Shiraz, gosto de Pinotage, enfim, estão todas descritas aqui neste capítulo do livro Descomplicando o Vinho, que é, enfim, uma maneira de contribuir para esse universo com muita informação, mas com aquela informação rápida, gostosa, concisa e que nos alegra e nos faz beber vinhos, vamos dizer, com mais glamour, beber vinhos com mais descontração. Beber vinho deveria ser cada vez mais algo trivial, algo que a gente simplesmente abre a garrafa e bebe. Essa é a minha ideia com Descomplicando o Vinho. Então, um brinde às coisas mais simples da vida. Até o próximo Descomplicando o Vinho.